A viagem espacial é um assunto que já foi explorado de muitas maneiras diferentes. Em Star Wars, por exemplo, temos o hiperespaço. Em Star Trek, existe a dobra espacial. Mas hoje nós vamos falar sobre como funciona a viagem espacial no universo de Duna. Porque embora esse elemento nem sempre receba tanta atenção, ele é uma das bases fundamentais de todo o universo criado por Frank Herbert. E aqui precisamos deixar uma coisa clara. O efeito Holtzman é uma tecnologia fictícia. Frank Herbert nunca tentou explicar seu funcionamento com todos os detalhes de um artigo científico. Ainda assim, a ideia conversa com conceitos reais da física de uma maneira bastante fascinante. Mas antes de entrarmos nos detalhes, precisamos entender o problema apresentado por Duna. Imagine que você precisa construir um império que se estende por milhares de planetas espalhados por toda a galáxia. Você precisa transportar mercadorias, movimentar exércitos e fazer informações circularem entre mundos extremamente distantes. Só que existe um problema. Segundo a relatividade, nenhum objeto ou informação pode simplesmente ultrapassar a velocidade da luz no espaço. Então, como seria possível manter um império galáctico funcionando? Essa é uma das questões que existem por trás da sociedade apresentada por Frank Herbert em Duna. Para entender a dimensão do problema, precisamos perceber uma coisa: o espaço não é apenas grande. Ele é tão grande que nosso cérebro tem dificuldade para compreender suas verdadeiras proporções. Imagine que o Sol fosse reduzido ao tamanho de uma bolinha com apenas 1 centímetro de diâmetro. Nessa escala, onde estaria a Terra? Não estaria a 10 centímetros. Ela ficaria a pouco mais de 1 metro de distância e teria o tamanho aproximado de um minúsculo grão de poeira. Agora vamos continuar essa comparação usando a Voyager 1, a sonda lançada pela humanidade em 1977, que continua sendo o objeto construído pelo ser humano mais distante da Terra. Nessa escala reduzida, a Voyager 1 estaria a cerca de 180 metros do Sol. Parece distante? Então vamos falar de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Dentro dessa mesma escala, ela estaria a aproximadamente 288 quilômetros de distância. 288 quilômetros. E estamos falando apenas da estrela mais próxima. Na velocidade atual da Voyager 1, uma viagem dessa distância levaria cerca de 75 mil anos. Então, viajar pela galáxia não é exatamente simples. É claro que poderíamos tentar construir veículos muito mais rápidos, mas acelerar uma nave até uma fração significativa da velocidade da luz exigiria uma quantidade absurda de energia. E quanto maior a massa da nave, maior seria essa exigência. Mesmo que conseguíssemos resolver o problema energético, ainda teríamos outro obstáculo: o tempo. Einstein demonstrou que, quanto mais rápido um objeto se desloca em relação a outro observador, mais diferentes se tornam suas medições de tempo. Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal. A 90% da velocidade da luz, o tempo a bordo de uma nave passaria aproximadamente 2,3 vezes mais devagar em relação a um observador parado. A 99% da velocidade da luz, essa diferença seria de pouco mais de 7 vezes. Vamos imaginar, apenas como exemplo, que Caladan e Arrakis estivessem separadas por cerca de 300 anos-luz. Se a Casa Atreides percorresse essa distância a 99% da velocidade da luz, ignorando a aceleração e a desaceleração, os passageiros sentiriam aproximadamente 43 anos de viagem. Mas para as pessoas que ficaram nos dois planetas, teriam se passado mais de 300 anos. 3 séculos inteiros. Gerações nasceriam, viveriam e morreriam enquanto a nave ainda estivesse atravessando o espaço. Seria praticamente impossível manter um império galáctico funcionando dessa maneira. Então o universo de Duna adota uma solução muito mais ousada. Em vez de tentar fazer uma nave acelerar pelo espaço até ultrapassar a luz, a tecnologia Holtzman permite contornar a distância. A solução da guilda espacial é o dobramento do espaço.
A nave não precisa atravessar convencionalmente todo o caminho entre um ponto A e um ponto B. O espaço entre esses dois pontos é dobrado, permitindo que distâncias imensas sejam atravessadas quase instantaneamente. É como aproximar duas pontas distantes de uma folha de papel até que elas se toquem. A attractive piece of paper represents space-time, and you want to get from point A here to point B there. Now, what's the shortest distance between 2 points? A straight line. Wrong. The shortest distance between 2 points is 0, and that's what the gateway does. It folds space so that point A and point B coexist in the same space and time. When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal. It's called a gravity drive. No universo de Duna, isso é possível graças a motores baseados no chamado efeito Holtzman. O funcionamento exato desse efeito nunca é explicado de forma completa nos romances originais de Frank Herbert. Ele funciona como uma tecnologia fictícia que permite manipular o espaço, a gravidade e diferentes campos de energia. Mas a ideia de criar atalhos pelo espaço-tempo possui paralelos com hipóteses reais da física. Em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen apresentaram uma solução matemática relacionada ao que ficou conhecido como ponte de Einstein-Rosen. Mais tarde, estruturas semelhantes se tornariam popularmente conhecidas como buracos de minhoca. O termo buraco de minhoca foi popularizado pelo físico John Wheeler na década de 1950. A ideia também aparece em várias histórias de ficção científica, incluindo o filme Interestelar. Mas existe um enorme problema. Os modelos mais simples dessas estruturas não permaneceriam abertos por tempo suficiente para serem atravessados. Para manter um buraco de minhoca atravessável e estável, seriam necessários tipos extremamente exóticos de matéria ou energia. Algo que a física consegue discutir matematicamente, mas que nós não sabemos produzir ou controlar da forma necessária. Portanto, o motor Holtzman não é literalmente um buraco de minhoca real, mas o conceito de dobrar o espaço para criar um atalho lembra essas possibilidades especulativas da relatividade. Mesmo com uma tecnologia capaz de dobrar o espaço, ainda existe outro obstáculo gigantesco. Como saber exatamente onde a nave vai reaparecer? A luz leva anos, décadas ou até séculos para viajar de uma estrela até outra. Isso significa que as informações visuais disponíveis sobre um destino distante já estão ultrapassadas. Um asteroide pode ter mudado de trajetória, um campo de destroços pode ter surgido, uma estrela pode ter passado por uma transformação, e caso a nave reapareça no lugar errado, toda a tripulação pode ser destruída instantaneamente. No universo de Duna, esse cálculo também não poderia simplesmente ser entregue a uma inteligência artificial avançada. Afinal, depois da Jihad butleriana, a criação de máquinas capazes de imitar a mente humana foi proibida. É aí que entra a verdadeira importância dos navegadores da guilda. Por meio da exposição contínua a enormes quantidades de especiaria, ou melange, os navegadores desenvolvem uma forma limitada de presciência. Eles conseguem observar diferentes futuros possíveis relacionados à viagem. Em outras palavras, o navegador não é quem produz o dobramento espacial. O motor Holtzman dobra o espaço. O navegador usa sua presciência para encontrar uma rota na qual a nave chegue ao destino em segurança. Ele funciona quase como um GPS presciente. Só que, em vez de analisar apenas estradas e acidentes, ele observa diferentes possibilidades do futuro e escolhe aquela em que a nave não acaba destruída. É justamente essa habilidade que garante à Guilda Espacial o monopólio das viagens interestelares. Sem os navegadores e sem a especiaria de Arrakis, o sistema de transporte do Império simplesmente entraria em colapso.
E existe ainda uma curiosidade muito interessante relacionada a tudo isso. O título Kwisatz Haderach, usado pelas Bene Gesserit para o ser que elas tentaram produzir durante gerações, parece ter origem na expressão hebraica Kefitzat Haderech. Essa expressão pode ser traduzida como o encurtamento do caminho ou o salto do caminho. Ela está ligada à ideia de percorrer uma distância impossível em um período extremamente curto. Mas isso não significa que Poe literalmente dobre o espaço com a própria mente. No contexto de Duna, o Kwisatz Haderach é alguém capaz de acessar percepções e caminhos mentais que permanecem inacessíveis às Bene Gesserit. Além disso, sua presciência permite observar diferentes futuros possíveis e encontrar caminhos que outras pessoas não conseguiriam enxergar. Então, o próprio nome carrega a ideia de encurtar um caminho que parecia impossível de atravessar. E agora você já sabe como funciona a viagem espacial no universo de Duna. Os motores baseados no efeito Holtzman dobram o espaço, enquanto os navegadores da guilda usam a presciência concedida pela especiaria para encontrar uma rota segura. E é justamente essa combinação entre tecnologia, especiaria e poder político que mantém todo o Império funcionando. Sem a melange, não existem navegadores. Sem os navegadores, não existem viagens seguras. E sem as viagens espaciais, o Império de Duna simplesmente desmorona. Se este vídeo ensinou alguma coisa nova sobre o universo de Duna, deixe o like e se inscreva no canal. Comente também o que você acha do sistema de viagem espacial criado por Frank Herbert. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.